Depois de realizar a chamana, aplique a tilaka em sua testa, todos os dias de manhã. E você deve aplicar as 12 marcas de tilaka em 12 locais do seu corpo. E você coloca a água na palma da sua mão e canta um mantra específico para isso. Esse é o mantra. Esse mantra é muito importante e você deve cantá-lo antes de tomar banho e também para aplicar tilaka. Depois você deve cantar o Gayatri Mantra, o qual você recebeu do seu guru, mestre espiritual. Então, o Guru deve estar explicando qual a rotina matinal de um Vaishnava. Aplicação de tulasi, cantar do mantra para purificação, entoação do Gayatri Mantra que foi recebido do mestre espiritual. E você deve estar direcionado para o leste pela manhã. E ao meio-dia e à noite, no entardecer, você deve se direcionar ao norte. Mas se você tiver uma foto do mestre espiritual ou de Krishna, você pode direcionar o seu rosto para essa imagem e não precisa se preocupar com a direção para a qual você estará direcionado durante o entoar dos seus mantras. Após isso, você deve realizar a adoração ao mestre espiritual, Guru Puja. Você utiliza os ingredientes incenso e lamparinas de ghee, oferecendo-as para o mestre. E para isso, você deve cantar a canção que se chama Guru Astakam, Samsaradava Nalalida Loka. Então é preciso aprender esse Guru Astakam e oferecer essa canção a Gurudeva. Dessa forma, você glorificará os pés de lótus do seu mestre espiritual, Guru Pada Padma. Depois do Guru Astakam, você deve recitar
Essa canção para Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, em sua glorificação e honra. Depois dessa glorificação a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, nós vamos então realizar o Mangala Arati, a cerimônia matinal. Então, ele falou o verso do Sri Prabhupada Astakam, que devemos sempre recitar antes do Mangala Arati. Aí você faz o oferecimento aos ingredientes para a deidade no Mangala Arati. Então, é essa canção, Mangala Shri Guru Goura, Mangala Murati. Depois vem a canção Vibha Barishesha Alokya Pravesha. Depois disso vem a Tulasi Puja, a adoração à planta Tulasi Devi, através de incenso e lamparina de ghee. Nessa Kali Yuga, a Tulasi é muito importante na nossa vida. A Tulasi é muito querida e muito próxima de Krishna. Após a adoração à planta Tulasi, você deve oferecer a água para ela. Aí você pede perdão para a plantinha Tulasi também, caso você tenha cometido alguma ofensa. Então, através desse verso, você pede perdão para qualquer ofensa cometida a Tulasi Devi. Vou ter que voltar, só um segundinho. Eu não consegui escutar, tá muito baixinho. Ah, tá. E depois, na sequência, você vai cantar o Vrindavana Vasi Jata Vaishnavera Gana. Todos devem aprender essa canção. Então, todos devem se reunir e juntos ler o Srimad Bhagavad Gita. Então, juntos, vocês devem se reunir e ler alguns versos do Srimad Bhagavad Gita.
Então, você deve oferecer algo para a deidade e também pedir perdão em caso de alguma ofensa ou ignorância ou desconhecimento. Aí você vai ler o Bhagavad Gita, porque é muito importante que todos leiam a Bhagavad Gita. Que Gurudeva explica que após terminar a ler o Bhagavad Gita, aí sim você se torna qualificado para o serviço do casal divino Radha e Krishna. E aí vocês podem separar alguns versos do Bhagavad Gita, ler, comentar e explicar. Todos os dias vocês devem ler Gita Mahatmya, as glórias do Bhagavad Gita. Vocês têm aqui esse livro, Gita Mahatmya? O Bhagavad Gita é muito importante, é essencial. Três coisas são muito importantes nessa Kali Yuga para que a gente possa desenvolver nosso Bhajana Sadhana na prática. A Tulasi, Giriraj Govardhana Peraí que eu não consegui escutar nada aqui. Então, Tulasi, Giriraj Govardhana e o Ganges, a água do Ganges. E Tulasi também. Você também deve aprender os 18 nomes da Gita. É que o Bhagavad Gita possui 18 nomes. Então é preciso aprender os 18 nomes do Bhagavad Gita. Sem estudar a Bhagavad Gita, você jamais poderá desenvolver a sua vida espiritual. E saiba que a Tulasi é muito querida por Krishna e muito próxima a ele. Da mesma forma, Krishna tem um afeto muito profundo pelo Srimad Bhagavad Gita. Aquele que estuda o Bhagavad Gita tem um fruto, é que Krishna aparece para ele junto com sua amada Srimati Radhika.
Então, é preciso aprender esses versos mais importantes do Bhagavad Gita. Depois, você pode passar a ler o Sri Chaitanya Charitamrita, que é muitíssimo importante também. Nossa, eu não ouvi nada. Então, aí depois de ler o Bhagavad Gita, você passará a ter a elegibilidade de ler o Chaitanya Charitamrita, que é muito importante. E aí, depois disso, você pode oferecer algo simples para a deidade e tomar uma rapraçada após isso. Então, para desenvolver a sua vida espiritual, todos os alimentos você deve tentar oferecer sempre antes a Krishna. Aí, depois disso, você vai para as suas atividades materiais, para o seu trabalho, etc. O cantar dos santos nomes é algo muito importante na nossa vida espiritual. Então, o cantar dos santos nomes, a Tulasi, o Srimad Bhagavatam, são muitíssimo importantes na vida espiritual. A Ganges também. Ganges é muito importante na vida espiritual. E aí você deve pegar os ingredientes corretos, indicados e oferecer para a deidade Thakuradi. Então, depois de oferecer à deidade esses ingredientes e alimentos, você deve prestar reverência diante do altar e fazer stava stuti, glorificações. Não tô conseguindo ouvir nada. Pode colocar aqui pra mim? Ah, melhorou. Tá aqui só um pouquinho. Então, depois de oferecer os alimentos à deidade, você fecha o altar, daí presta reverências.
e comece a cantar as canções. Por exemplo, as canções relacionadas a Sharanagati, rendição a Krishna. Você pode cantar, por exemplo, Gurudeva, Kripa Bindu Dia. Nesse livro de canções, essa canção está lá. É assim. Então você deve fazer esse tipo de oferenda. Depois, mais tarde, você pode despertar a Thakurji. Mais tarde à noite, você deve cozinhar algo e oferecer para a deidade. E aí você vai fazer o Sandhya Arati ali por volta das 6 ou 6:30 da noite. Então é muito importante que as pessoas tentem comparecer ao Arati da noite e também ao Arati da manhã. Assim é que você poderá desenvolver a sua vida espiritual. E todos os dias você também deve entoar os santos nomes. Não menos do que 16 voltas de japa. Tente desenvolver o seu cantar dos santos nomes cantando diariamente, no mínimo, 16 voltas de japa. E aí você pode também fazer jus às suas responsabilidades no templo, ou se engajar na distribuição de literatura espiritual, de livros, ou fazer os seus serviços de acordo. Então, evitem sempre falar sobre coisas mundanas. E assim desenvolverão a vida espiritual. Cantem os santos nomes e sejam felizes.